Reflexão profunda. O maior legado que podemos deixar é a fé em Jesus Cristo. O cofre e a Bíblia. Seu nome era Joaquim. Um homem simples, dono de uma pequena mercearia numa vila do interior. Tinha poucas posses, mas um coração rico de fé. Ao falecer, deixou um cofre. A família se reuniu com expectativa para abrir aquele que parecia conter algum tesouro escondido. Dentro, encontraram apenas uma Bíblia gasta, sublinhada em várias páginas, com bilhetes entre os versículos e anotações de orações pelos filhos, netos e vizinhos. No início, houve decepção. Esperavam dinheiro, ouro, documentos de propriedades. Mas ao longo dos dias, leram os bilhetes, e uma paz invadiu o lar. Choraram ao descobrir que, em cada página, havia conselhos, promessas de Deus e recordações de uma vida de confiança. Foi então que entenderam: o maior legado que Joaquim deixará não estava no que possuía, mas em quem ele cria. Billy Graham declarou: o maior legado que podemos deixar é a fé em Jesus Cristo. O tempo vai apagar nossos feitos, destruir nossos bens e dissolver nossos planos. Mas a fé plantada no coração de quem amamos atravessa gerações. Uma vida de fé inspira, guia, protege e conduz. A pergunta é: o que estamos construindo para deixar? Um império passageiro ou um testemunho eterno? Quem nos observa aprende com nossa confiança ou com nosso desespero? O maior bem que deixamos não é material, é espiritual. E ele se constrói dia a dia, com nossas palavras, atitudes, orações e perseverança. Joaquim nunca foi famoso, mas sua fé ainda fala. Que assim sejamos, homens e mulheres que, ao partirem, deixem um trilho de luz, apontando para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O legado que ensina a viver. Os dias passaram, e a Bíblia de Joaquim se tornou o centro da sala. Cada visitante era convidado a ler um versículo, uma anotação, uma oração. O cofre, antissímbolo de possível riqueza, agora representava algo muito maior, uma herança de fé viva e pulsante. A neta mais nova, ainda criança, começou a perguntar quem era aquele Jesus que o avô tanto amava. A filha, que havia se afastado da fé, voltou a orar em silêncio antes de dormir. O filho, anticético, começou a meditar nas palavras de Provérbios que Joaquim havia sublinhado: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. Joaquim havia partido, mas sua presença se fazia sentir nas pequenas mudanças, nas reconciliações, nas lágrimas, nas conversões silenciosas. A fé que ele viveu, mesmo sem palavras eloquentes ou grandes púlpitos, continuava a ensinar, a transformar, a consolar. Esse é o poder do verdadeiro legado. Ele não morre. Ele floresce. Você não precisa ter grandes posses para deixar algo grandioso. Precisa apenas viver com verdade diante de Deus. Seu lar é um altar. Suas atitudes são sementes. Sua fé, um rio que alcança corações sedentos. E quando o tempo passar e seu nome for apenas lembrança, que sua fé ainda fale. Que seu cofre não esteja cheio de ouro, mas da palavra viva, que nunca passa. Quando a fé se torna herança viva. O tempo passou. Os filhos de Joaquim cresceram, os netos também. A vila mudou, novas tecnologias chegaram, antigos costumes se foram. Mas aquela Bíblia continuava no mesmo lugar, agora emoldurada, aberta na sala principal da casa, como um lembrete silencioso de que tudo passa, menos a palavra de Deus. Ela não era mais apenas um livro antigo. Era símbolo de uma história vivida com propósito. Cada página trazia não apenas versículos, mas decisões. Cada anotação era uma oração respondida. Cada sublinhado era um testemunho de fé em meio às batalhas da vida. Joaquim não deixou dinheiro, mas deixou direção. Não deixou herança material, mas deixou princípios eternos. Não deixou fama, mas deixou frutos. O maior milagre da vida não é o que conquistamos, mas o que deixamos plantado no coração de quem amamos. E a fé, quando plantada com verdade, floresce mesmo depois da morte. Hoje, muitos correm atrás do que perece, mas os sábios constroem para a eternidade. O que você tem construído? O que ficará de você quando seus dias findarem? Jesus disse:
Ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem. Mateus 6, versículo 20. A fé é esse tesouro. Ela não se corrompe, não se perde, não se esquece. Que você viva de tal forma que, quando partir, deixem de ver você, mas passem a enxergar Jesus em tudo que você fez, falou e acreditou. Esse é o maior legado. Essa é a maior herança. Essa é a verdadeira vitória. Oração de um legado eterno. Senhor Deus, hoje venho diante de Ti com um coração que deseja deixar mais do que bens. Deseja deixar marcas. Marcas de fé, de amor, de esperança. Ajuda-me a ser como Joaquim, alguém simples aos olhos do mundo, mas imenso no reino, porque confiou em Ti. Que minha vida seja uma Bíblia aberta, onde outros leiam o Teu amor. Que meus filhos e netos encontrem em mim não apenas conselhos, mas testemunho. Senhor, não quero apenas viver. Quero viver para a Tua glória. Não quero apenas conquistar. Quero semear eternidade nos corações. Não quero apenas ter. Quero ser. Se minhas mãos não puderem deixar herança material, que deixem orações escritas no céu. Se meus lábios não tiverem fama, que tenham proclamado Teu nome com verdade. Se meus pés não forem lembrados por onde passaram, que sejam conhecidos por sempre seguirem Teus caminhos. Planta em mim, Senhor, a fé que não morre, a fé que atravessa gerações, a fé que consola quando eu já não estiver mais aqui, a fé que aponta para a cruz, para o vazio do túmulo, e para a plenitude da vida em Cristo. Que a minha morte não seja um fim, mas o eco de um legado que continua vivo em cada alma tocada. Em nome de Jesus. Amém. Viva hoje o legado que quer deixar amanhã. O legado não começa no fim da vida. Ele começa hoje. Com uma oração simples, com um gesto de amor, com uma escolha pela verdade. Joaquim não esperou estar à beira da morte para deixar sua herança. Ele viveu cada dia como quem planta, rega, espera e confia. A sua Bíblia não foi preenchida em uma noite, mas ao longo de muitos dias, alguns de alegria, outros de dor, todos marcados por fé. E agora, é a sua vez. Cada conversa que você tem, cada atitude no silêncio, cada oração que ninguém vê, está escrevendo a sua história. Você pode não deixar cofres, mas pode deixar corações cheios de fé. Pode não deixar propriedades, mas pode deixar propósitos acesos. Pode não ser lembrado por multidões, mas será eterno no céu se viver por Jesus. O que você precisa mudar hoje para que a sua fé seja o maior bem que deixará? Comece com um pedido de perdão. Ore com seus filhos. Leia a Bíblia com intenção. Ajude um vizinho em silêncio. Seja fiel no pouco, e Deus te honrará no muito. A fé que você planta hoje será o descanso dos seus no futuro. Será abrigo nos dias de tempestade. Será luz nas noites de escuridão. Não espere mais. Viva agora o que deseja que ecoe depois da sua partida. Como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4, versículo 7. Que essa também seja a sua história. Que seu nome não esteja apenas em lápides, mas nos céus. E que a sua fé, como a de Joaquim, fale mesmo depois do silêncio. Quando a fé continua falando mesmo em silêncio. Joaquim não está mais entre os seus. Sua voz cessou, seus passos não ecoam mais na varanda da mercearia, e sua cadeira permanece vazia. Mas sua fé, essa ainda fala. Fala nas orações da filha que voltou a dobrar os joelhos. Fala nos cânticos do neto que aprendeu a louvar mesmo sem entender todas as coisas. Fala nos bilhetes deixados entre os versículos, agora relidos com lágrimas e esperança. É isso que a verdadeira fé faz. Ela rompe o tempo. Ela atravessa o túmulo. Ela continua viva onde há corações sensíveis ao que é eterno. Muitos querem ser lembrados por seus feitos. Mas os que verdadeiramente tocam o céu, são lembrados pela fé que viveram. A fé de Joaquim não estava em palavras bonitas, mas em atitudes constantes. Não estava em grandes feitos, mas em fidelidade nas pequenas coisas. Ele orava quando ninguém via.
Ele lia a palavra quando todos dormiam. Ele servia mesmo quando era esquecido. E agora, o que ficou? Ficaram páginas marcadas com lágrimas. Ficaram orações respondidas no tempo de Deus. Ficaram frutos invisíveis que, um dia, serão colhidos na eternidade. Porque o que é feito para Deus nunca é em vão. Porque uma vida vivida na presença de Cristo nunca se apaga. Porque a fé não morre, ela apenas muda de endereço e segue inspirando daqui até a glória. Hoje, se há silêncio onde antes havia presença, ouça o que o Espírito diz através do legado de fé. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, pois descansarão de suas obras, e as suas obras o seguirão. Apocalipse 14, versículo 13. A promessa de um legado que o céu reconhece. Muitos vivem para serem aplaudidos pelos homens. Mas os que vivem pela fé desejam apenas ouvir uma voz. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, versículo 23. Joaquim não ganhou prêmios. Não teve estátua, nem nome em praça pública. Mas no céu, no céu, seu nome está escrito no livro da vida. E suas orações foram guardadas como incenso precioso diante de Deus. O verdadeiro legado não é o que a terra celebra. É o que o céu reconhece. O que fazemos por Cristo permanece. O que construímos com fé resiste ao tempo. O que semeamos em oração floresce mesmo quando já não estamos mais aqui. A Bíblia diz: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, versículo 3. Joaquim não brilhou com holofotes, mas hoje brilha como estrela no firmamento eterno, porque conduziu seus com fé, com amor, com verdade. E essa é a promessa para todo aquele que vive assim. Sua fé não será esquecida. Seu legado não será perdido. Seu nome será lembrado no céu. O mundo pode não aplaudir a fé simples de um pai ou de uma mãe ajoelhada. Mas o céu se move quando alguém vive confiando em Jesus. Você não está apenas vivendo seus dias, você está escrevendo sua eternidade. Que ao final da sua jornada, o céu se levante em honra, porque você viveu para aquilo que realmente importa. Convite final. Escolha hoje o tipo de legado que vai deixar. O tempo é um rio que não volta. Cada dia é uma página escrita no livro da nossa história. E o que estamos deixando para trás? Palavras ocas ou sementes eternas? Hoje, você é chamado a fazer uma escolha. Continuar vivendo apenas para este mundo passageiro, ou plantar para a eternidade. Joaquim deixou um cofre com uma Bíblia. Mas, na verdade, deixou um legado de fé. Uma herança que o tempo não pode corroer, que a morte não pode apagar. Essa mesma escolha está diante de você agora. Você quer que sua vida acabe no ponto final de uma lápide, ou que continue nas vírgulas de cada geração tocada por sua fé. Escolha viver para Cristo. Escolha ser lembrado por sua confiança, por sua bondade, por sua oração. Escolha deixar marcas que apontem para o Salvador. Decida hoje ser presença de paz na vida dos seus. Ser um exemplo de firmeza, mesmo nas tempestades. Ser alguém que, mesmo em silêncio, ainda fala. Ser alguém que deixa mais do que posses, deixa direção. Você pode começar agora. Com uma oração, com um perdão, com um gesto de amor, com um passo de fé. E quando seus olhos se fecharem aqui, que se abram diante de Jesus, sabendo que sua vida foi usada para algo maior do que você mesmo. Não adie. Construa hoje o testemunho que vai ecoar amanhã. Plante a fé. Viva com propósito. E deixe o tipo de legado que o céu reconhece e celebra. Não pare aqui. Sua jornada de fé pode ir ainda mais longe. Visite agora o nosso site oficial, Movendo as Montanhas pela Fé, onde você encontra reflexões profundas, estudos bíblicos e conteúdos que edificam a sua caminhada com Deus. 2. Assista a playlist Fé e Salvação com Billy Graham e permita que cada mensagem fortaleça seu espírito e reacenda a esperança no seu coração. 3. Siga nossa página no Facebook e junte-se a uma comunidade viva, que ora, aprende e cresce junto na fé, todos os dias. 4. E claro, inscreva-se no canal agora mesmo para receber em primeira mão nossos vídeos, devocionais e mensagens transformadoras. A fé vem pelo ouvir,
e sua vida nunca mais será a mesma. Clique, participe, compartilhe e mova montanhas pela fé.